Pessoal, bem-vindos a mais uma live do João Flix. Para quem não me conhece, meu nome é João Tolomeu, eu sou profissional da saúde preventiva. E hoje a gente vai investigar essa relação, né, do habitar os espaços. Aqui o Alex já está até ali. Essa relação de habitar os espaços com a saúde, com a arquitetura, né? Vamos falar de iluminação, de ventilação. Vamos falar um pouquinho dessa mescla, né, dessa extração de saúde dentro da arquitetura. Antes, eu preciso convidar vocês a conhecer o meu streaming de autocuidado, a maior plataforma de saúde preventiva do Brasil. O João Flix conta aí com uma infinidade de aulas curtinhas, longas, para você cuidar da sua mente, do seu corpo e da sua rotina. Bem, sem mais delongas agora, eu quero anunciar o meu querido convidado, o Alex. Ele é uma pessoa assim, muito especial para mim, alguém que eu posso chamar assim de uma pessoa muito querida. Ele tem um gabarito enorme, vamos lá. Ele é doutor em arquitetura e design, é mestre, professor da Unesp, foi professor da PUC. Ele gosta de ser chamado, né, como arquiteto e cenógrafo, né? O Alex ele fez o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Quem aqui não lembra, né, desse clássico aí da TV Cultura? Bom, deixa eu aqui abrir. Você já foi bem anunciado. E Alex aqui, achei que era com ela. Alex, bem-vindo. Querido, é uma satisfação. Oi. E tá, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tá, eu que agradeço. Muita honra estar participando desse projeto teu. Falar de saúde é uma coisa muito importante. Fico muito contente de poder colaborar aí com o seu projeto aí, que é muito saudável. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. E eu queria saber se eu te apresentei corretamente, se eu esqueci de alguma coisa, se você gostaria de falar algo a mais assim sobre você. Não, só isso. Só institucionalmente é bom falar, né? Eu sou professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, do campus de Bauru. Faço parte da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, da FAAC, de Bauru, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Lá sou professor e também professor do curso de Artes e do curso de Design. Dou uma optativa para eles de cenografia e tal. Então, institucionalmente, esse é o meu trabalho, assim, oficial, né, de professor. Já estou como professor há muitos anos, mas já estou lá. Putz, cara, eu nem gosto de fazer essa conta, mas dá uns 35 anos, pelo menos. Aí, na Unesp eu estou há mais de 10, devo estar uns, sei lá, 12 anos mais ou menos na Unesp. Caramba. E que privilégio, né, ter aula com você. Você foi meu aluno. Na PUC Minas, você falou que eu fui professor da PUC, eu fui professor da PUC Minas e da PUC Campinas. Né? Eu sou formado na PUC Campinas, com mestrado em São Carlos e doutorado na FAO em São Paulo. Mas eu dei aula na PUC Minas, dei aula para você, quando você sonhava em ser um arquiteto e eu não consegui te agarrar lá. Ai, ai. Bom, agora vai então fazer essa costura da saúde com a arquitetura. Certo. Alex, você acredita que a arquitetura, né, na sua essência, ela sempre esteve ligada à questão da saúde preventiva? Sim, uma das maneiras de você localizar a origem da arquitetura está lá no homem paleolítico, o homem que deixou de ser coletor, né, para ser agricultor, que precisava ficar num lugar e esperar brotar para poder colher, etc., né? Então, ele tinha que se abrigar das intempéries, né, da chuva, de raio, e de outros bichos, né? Então, ele se abrigava em cavernas, né? E depois, quando ele percebeu que ele tinha que procurar solos mais interessantes para plantar, ele tinha que se locomover e ficar. Então, ele se abrigava em tendas, né?
tendas feitas de pele de bicho e tal. Então, a nossa origem é uma origem de barraco, nós somos barraqueiros no início da história, né? E depois a gente foi ficando mais, foi procurando mais qualidade nessa barraca, né, aí do Paleolítico, desse abrigo, a gente chama de abrigo, né? Esse abrigo. Então, esse abrigo era para se proteger de chuva, de bicho, de sol, né? Então, é qualidade de vida, né? É o Era não um ficar ao abrigo que já relento, né? proporcionava o básico, né, que a saúde necessita, né? Proteção de chuva, proteção de frio, proteção de outros animais, né? Então, Maravilha. a arquitetura, ela surge junto com o homem deixar de ser nômade. O homem fica, então ele tem roupas e tal, mas ele tem também um lugar físico que protege ele. Então, a arquitetura, ela nasce junto com o homem agricultor. Maravilha. E saindo um pouco então desse primeiro modo, né, de habitar e vindo para algo mais assim atual, no planejamento de Sim. um espaço, quais são os elementos que você considera assim fundamentais para ter bem-estar? Olha, tem algumas coisas que são básicas, tá? Conforto térmico, ou seja, o lugar tem que ter qualidade para te abrigar do frio, do calor, né? Te refrescar, né? Conforto acústico é uma coisa que as pessoas dão pouca atenção para isso, sabe? Acha que tudo bem. É legal cuidar disso, tá? Não ter muito ruído, morar num lugar muito barulhento, sabe? Não é bom, não é bom. Você não percebe, porque o nosso cérebro ele acaba filtrando e não deixando Mas aumenta os níveis de ruídos. estresse, né, Alex? Os Aumenta ruídos, sem você perceber. É, sem perceber, sem né? você perceber. Sem você perceber, você vai ficando estressado. Teu cérebro vai anulando esses ruídos, né? Mas eles existem, tá? Então, tomar muito cuidado com o conforto acústico, tá? Barulho, sei lá, no telhado, quando chove, isso não é bom. Outra coisa que também o pessoal, isso sim o pessoal dá valor, é o conforto visual, né? É você estar num lugar agradável, bonito, você abrir a janela, ver lugares interessantes, bonitos, etc. Né? E proteção entre intempéries, né? Não pode chover dentro de casa, não pode ter vendaval, essas Esses coisas, dias eu né? estava vendo um documentário, né, das menores casas de São Paulo, né? E uma das questões que me Sim, chamou a sim, atenção foi o fato de que as pessoas que foram entrevistadas, né, desse conjunto de caixotinhos de casa, era como se fosse para universitários assim, mas tinham pessoas até com filhos ali. Eles falavam que o que o outro ouvia ali, às vezes o Rios, que ele estava vendo, o vídeo que ele estava vendo no celular, ele ouvia do outro apartamento. Então, assim, é uma falta de sim. conforto acústico, né? Só não É uma vive forma de conforto plenamente. acústico. Né? E olha, as soluções não são muito complicadas, tá? Até se a gente pegar aquela coisa, se é um barulho realmente alto, né? Sei lá, você mora perto de trilho de trem ou uma avenida muito barulhenta, tem uma coisa que é boba, mas que funciona, é aquelas caixas de ovo, sabe aquelas caixas de ovo que vem 20 ovos e o pessoal usa em estúdios Pinda, né? Elas e caseiros, né? coloca elas na parede, né? Você coloca isso na parede, além de ser uma informação visual, que você pode pintar, você pode criar desenhos, etc. É um conforto, ela abafa o som, tá? Agora, Hum. se você não quiser caixa de ovo, que não nem é cara, nem sei se é descartável isso, em feira livre, você vai lá no fim da feira livre e cata umas caixas. E hoje em dia, né, Mas você compra, deve ter até na internet algo que substitua, né? ou mesmo até instrumento acústico, tá? Vale a pena, para você não ficar doidinho, entendeu? Maravilha. Ouvindo Então, conversa assim, dos outros. Alex, a gente falou do Oi. conforto térmico, do acústico, né? Tem também, assim, Sim. a luz natural, né? Ela pode influenciar diretamente na saúde da pessoa, né, que habita uma casa, né?
Sim, a luz é fundamental, né, para o ser humano, né? A gente precisa, e principalmente a gente precisa de sol, tá? O sol é o melhor higienizador que existe, tá? Então, o sol, ele mata aqueles... Fungos, bactérias, não sei se micro-organismos, né? isso. Fungos, bactérias, vírus, tal. O sol mata. Então, se você tiver, por exemplo, uma cama que ela é banhada pelo sol durante a manhã, tá? Esse sol que entra e banha a sua cama, ela higieniza a sua cama. Então, tudo bem, você pode lavar, usar produtos químicos, como sabão, detergente, tatati, para lavar, para tirar esses lixos, né? Mas você vai estar poluindo o meio ambiente, você vai estar criando os rios com espuma, etc., né? É produto químico para limpar. Se você tiver sol na sua cama, ele vai matar esses bichos sem poluir os rios, tá? Então o sol ele é fundamental para a higiene, tá, do ambiente, bater sol no piso, bater sol nos lugares. É bom a iluminação e também é muito bom o sol, tá? Então, se você tem a opção de escolher para onde você vai pôr sua janela, coloque ela para leste, tá? Que é para o nascente, né? Ou para o norte. Ou para o norte ou para o leste, pegar o sol da manhã, que é o melhor sol que tem. Ele é um sol que esquenta, que limpa e não causa muito calor. O sol da tarde ele causa mais calor, tá? Mas o sol da manhã é uma delícia, até para tomar sol de manhã é gostoso, tá? Até para sintetizar, né? Alex, estão falando aqui nos comentários, o Pedro disse para você falar um pouquinho da iluminação noturna, né? Das temperaturas de luz para o conforto, porque tem muita gente que usa luz branca o tempo todo. Isso afeta, né, o nosso sistema de relaxamento. Acho que a luz amarela é mais confortável. Sim. A luz amarela é mais confortável, tá? Hoje em dia, aí depende do que você tem de grana, tá? Hoje em dia você tem lâmpadas que você controla se a luz é mais branca, se a luz é mais amarela, se a intensidade é uma lâmpada que tem uma intensidade forte ou mais fraquinha, tá? Então, hoje em dia tem isso, você acerta a luz do jeito que você quer pelo celular, você regula e ele conversa com sua lâmpada. Remoto, tipo esse daqui, assim, né? Você mistura cores, faz a cromatografia. Mas aí você não precisa nem desse módulozinho que você tem aí, tá? No próprio celular você faz isso, tá? Já existem lâmpadas assim. As lâmpadas frias, né, as lâmpadas mais azuladas, elas deixam você muito... não é atento a palavra, mas deixa você muito... ela pode aumentar o te estimula demais. E é mais difícil para relaxar. Que ela acredita que isso conversa muito com a saúde mental, e sem dúvidas, né? A gente precisa aprender a relaxar. A casa tem que ser um ambiente de cura, de acolhimento, né? Sim. E a luz faz parte disso, tá? Então, a luz de noite, uma luz mais suave e tal. E até por brincadeira, às vezes você pode iluminar com velas, né? Fica mais romântico e tal. Né? Ajuda a gente a relaxar e já ir entrando no estado de preparação do sono, né? Alex, que maravilha isso. Uma delícia. Aqui, ó, o Ivan tá falando que luz fria deixa a gente ansioso, né? Se a pessoa tiver uma tendência a ser ansiosa, ela pode favorecer, né? Sim. Alex, uma coisa que a gente subestima muito também, né? Que geralmente é subestimado, é a circulação do ar. Qual que é o impacto real da ventilação, né? Bem pensada na nossa saúde? Olha, a ventilação ela é importante você ter, se possível, ventilação cruzada, tá? Ou seja, você ter uma porta e uma janela em partes opostas à casa para que o ar possa circular dentro da casa, tá? Então, não adianta só se abrir uma janela, ela vai criar uma ventilação no momento que você abre, que existe uma diferença de temperatura entre dentro e fora, e os ares vão se movimentar para criar um equilíbrio disso, tá? Mas depois que esse equilíbrio acontece, isso é questão de minutos, tá? Já não existe mais a ventilação, tá? Então é importante você ter duas aberturas.
Não adianta você abrir uma Para janela. entrar e outra para sair o ar. Então, para o ar circular, ele entra para um lugar e sai pelo outro. Então, não necessariamente entra pela janela, às vezes ele entra pela porta e sai pela janela. Né? Uma Então, pergunta, é não bom precisa você. necessariamente fazer uma linha reta, porque o ar ele pode fazer curva também. Não, ele circula. Tá? Circula. Então, você deixa aberto duas. Né? Se você tiver assim, um apartamento que tem abertura na frente e atrás, isso aí vamos dizer assim, é o melhor que você pode ter. Tá? A ventilação cruzada. Lá em Brasília, os prédios foram. A cidade de Brasília ela foi planejada para ser uma cidade que atendia o que tinha de melhor na arquitetura moderna, né? E um dos preceitos era essa ventilação cruzada. Então, os apartamentos em Brasília, eles têm abertura na frente e atrás. Tá? Aqueles predinhos que tem lá, todos eles têm abertura para frente e para trás. Então, em termos de saúde, de circulação do ar, ele é muito bom. Que bacana. Alex, você falou assim, mesmo em apartamentos, né? Sim. Você acha assim, que espaços pequenos, né, eles podem ser planejados para melhorar a nossa saúde mental? Você falou da luz, né, da ventilação do ar, mas assim, quando é um local alugado, você acha que mesmo assim dá para a gente pensar em fazer estratégias para melhorar assim, a situação da saúde no local? Eu acho que você tem que criar. Vamos ver, a gente tem muita crítica a tudo, a política, ao mundo atual, às guerras, né? Então, eu acho que é importante você criar um lugar que seja seu, que você se identifique, mesmo que seja pequeno, né? Você colocar coisas que te tragam emoções positivas, né? Lembranças positivas, então, cores, né? Hoje em dia você tem aí a indústria de roupas, né? Você tem muitas tinturas para tecidos coloridos e tal, né? Isso não tinha antigamente, era caro você pintar um tecido, você não pintava, você tingir um tecido era muito caro. Então você tinha assim, a cor vermelha era um pigmento muito caro, tanto é que o Brasil ele começou economicamente vendendo o pau-brasil, que é de onde se extraía a tinta vermelha, né? Então o vermelho sempre foi uma coisa muito importante e as pessoas assim, ricas, né? Elas tinham coisas avermelhadas, a realeza, tudo, né? E aí você tinha menos grana, você tinha um pedacinho de fita vermelha, né? Você colocava na roupa para te distinguir numa festa, alguma coisa, um pedacinho vermelho, né? Então, assim, não era nem para nobreza, hoje em dia você colocaria um bottom, né? Não para dizer que você é nobre, mas para dizer que você tem bom gosto, né? No mínimo, né? E aí era um souvenir, era uma coisa assim. Não tinha grana, senão você tinha a roupa inteira vermelha, se tivesse grana. Mas é para você ter um pouco de autoestima, né? De um pouco de valorização, né? Então você usava como decoração da roupa uma fita vermelhinha. Então ponha fitas vermelhinhas na sua casa, entendeu? Ponha coisa, um bichinho, uma flor que você acha bonito, uma planta, ou até uma imagem que você capturou na internet, imprime e cola na parede, sabe? Sobre criar essa arquitetura emocional, essa afetiva, né? Criar um lugar que é seu, que o mundo um mundo horroroso, o mundo está em guerra, a economia está uma porcaria, a política está ruim, mas a sua casa está legal, entendeu? Ela tem lá uma rosa pintada ou recortada e colada, então assim, esse emocional é importante. Você chegar em casa e falar, ufa, tô no meu abrigo, tô no meu palácio. No né? melhor lugar, Você assim. pode chamar de palácio. Alex, agora vamos falar um pouquinho aqui de Gaudí, né? Você foi para a Espanha, né? Para Barcelona, fez lá o seu estudo sobre Gaudí. Já tinha estudado ele antes, né? Até porque você se inspira no Gaudí para fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E a minha pergunta tem alguma coisa que você tira, se quiser contar para a gente um pouco da sua pesquisa,
Como que você vê ela e o que você tira assim, de relação com essa coisa do orgânico, da saúde? Como Tá. você analisa isso? Bom, na verdade, eu fui para Barcelona para estudar eventos ao ar livre, tá? Eu estava estudando, fiz meu doutorado lá na USP, e eu estudei como é que se transforma o espaço público para eventos artísticos, para festa, para show, etc. Né? E, e Barcelona tem uh, dezenas de eventos ao ar livre todo dia. Né? Até meus amigos lá chegavam para mim, pô, Alex, você viu ontem que teve não sei aonde? Tem tudo a ver com a tua pesquisa. Eu falei, eu sei, mas eu não consigo ir todo dia num show. Eu Não tenho dá que para parar dar de vez em conta quando de para tudo, ler. né? Não dá para dar conta de tudo, e Barcelona é um absurdo, porque sempre tem. Então, foi lá que eu fui conseguir essas informações para comparar com coisas que tem no Brasil. Hoje em dia, você tem a cidade de São Paulo também, tem muitos eventos todos os dias, né? Mas, aí, como eu estou em Barcelona, é lógico que eu tomei contato com a arquitetura do Gaudí, com a história do Gaudí. Não fui lá para estudar o Gaudí, mas eu aprendi alguma coisa sobre o Gaudí. O Gaudí ele era muito religioso, tá? E ele era muito também interessado nas soluções da natureza, tá? Não só a questão estética, mas questões estruturais. Tem um museu lá, um museu ai meu Deus, como é que chama? Na La Pedreira, tá? Que é uma construção lá no Passeio de Graça. Na cobertura tem o museu dele e mostra, por exemplo, a estrutura de uma cobra, né? Os ossos, né? De um lagarto, né? E como que isso influenciou na estrutura dele. Se você for ver, por exemplo, a Sagrada Família, ela tem muitas formas que são pensadas em ossatura de animais, tá? O Parque Güell também tem vários pedaços lá que são ossaturas de animais. Ele estudava isso, tá? E ele estudava também as linhas de força da física, tá? Se você pegar a Sagrada Família, tá? Aqueles arcos que tem, ele construiu modelos desses arcos em corrente, né? E ele pendurava essas correntes, né? E ela fazia formas, tá? E agora, para lembrar o nome dessa forma, catenária, se não me engano. Essa forma, se ela é estável assim, ela também é estável ao contrário. Então ele projetou a catedral toda de ponta cabeça e depois virou. E ela fica de pé. Então são curvas catenárias, são curvas da natureza, né? Então ele tinha essa pesquisa da natureza, ele era O Alex, a então, gente assim, pode falar muito então especial. assim, que o Gaudí ensina para a gente esse contato, essa inspiração com o natural, né? Por exemplo, na Casa Bateló, parece que a gente está entrando nas entranhas de um animal, né? Um lagarto, uma serpente, as escamas lá de fora para a rua, né? A parte interna que está exposta, os órgãos, é bem interessante. Puxando então essa conexão com a Casa Bateló, né? Falando do Castelo Rá-Tim-Bum, que teve inspiração, né? Você fez o castelo inspirado na Casa Bateló, do Gaudí. O que lá no Castelo Rá-Tim-Bum você fala assim, cara, isso aqui é um modelo que dá para a gente pensar num esquema de geração de saúde para um espaço a ser habitado? Assim, o Castelo Rá-Tim-Bum, quando é bom lembrar que isso foi início dos anos 90, tá? Ele foi projetado entre 91, 92, talvez 93 gravando, né? 95 ele foi pro ar? Foi para o ar 94, tá? E aí 95 já começou as repetições. Mas naquela época não existia internet, existia nas universidades norte-americanas, né? Mas no Brasil não existia internet e não existia o PC, o computador pessoal, tá? Não existia. Então,
não existia AutoCAD, para quem é arquiteto, quem é da área, não existia. A Casa Batelô através de revistas, de livros. A gente tinha dentro da TV Cultura uma biblioteca e sempre que a gente precisava, a gente pedia para a biblioteca comprar livros. E quando a gente decidiu que a gente ia se basear no Gaudí, a gente pediu para comprar livros do Gaudí, sobre o Gaudí, né? E tinha vários livros, né? Então, assim, a Casa Batora, um livro que era bem ilustrado, a gente via as imagens lá e era aquela imagem, e pronto, tá? E nem tinha tantas imagens coloridas, era tudo preto e branco, Caramba. que é mais barato, o livro fica mais barato, né? Então, e a gente produzia a cor do jeito que a gente achava que tinha que ser, tinha uma ou outra que tinha cor. Então, essas referências fez com que a gente se inspirasse para projetar o castelo. Eu lembro que a gente tinha 8 autores a parte de cenografia, tá? Então eu sou um dos autores. Se vocês descobrirem que tem um outro aí que se diz autor, pode ser verdade, tá? O que foi criado no castelo, o que você associa assim, falando, nossa, isso aqui é algo que facilita a saúde? A coisa do castelo que tem a ver com a saúde, eu acho, que são os jardins. Você tem, na parte de fora do castelo, você tem, hipoteticamente, né, um jardim imenso, né, ele está no meio da natureza. E você tem, que foi uma coisa que me encantou no texto, quando eu li pela primeira vez, que é uma árvore no meio da sala. Né? Eu acabei de tem uma árvore no meio da sala. Que tem uma cobra que mora dentro da árvore, né, a celeste e tal, mas e tem outras plantas lá também dentro do castelo. Então, ele tem essa magia, ela tem essa coisa de agradar as pessoas, né, também pela questão da saúde nas plantas, né? E nas cores também, né? É uma casa muito colorida, né? E tem também a questão gregária, né? Você vê que é uma casa que sempre agrega ali naquele espaço da árvore as pessoas. Não tem isso também? Tem. Eu acho que tem uma coisa que é da fantasia. A casa é uma casa fantástica. Você tem lugares mágicos, lugares com possibilidades cênicas, né? Que você pode criar na sua casa, né? Você pode criar lugares cênicos. Eu tinha um amigo que ele tinha um palquinho na sala dele e ele fazia teatrinho para os filhos, né? Então isso é muito especial, tá? Não é difícil montar um palquinho na tua sala. Né? Ele tinha montado uma certa materiais mais duráveis e tal. Era bem legal. Então eu acho que o castelo tem essa coisa de cor, de forma, que coisa que você pode montar, você pode fazer, né? Então, aproveitando essa deixa aí, para alguém que está em casa, né? Qual que seria assim uma dica para tornar esse espaço mais saudável? Pensando em material, em textura, o que você recomenda para o ambiente para favorecer esses momentos de relaxamento, de saúde, de confraternização? Assim, o que você vê? Então, é o que eu falei, eu acho que a questão da circulação dos ventos, a questão do conforto acústico, a questão do conforto visual, tá? Tem uma coisa que não é cara. Fitinhas vermelhas, criar coisinhas, é uma coisa que não é cara e que não tem muito... o pessoal não usa muito, é cor. Hoje em dia, eu falo com meus alunos, né, que hoje em dia você tem milhares de cores possíveis. Você vai numa loja, a máquina faz a cor que você quer na hora que você quer. Então, assim, eu falo, quando eu me formei, você tinha uma coisinha assim de cor que tinha 20 cores. Então você tinha aquelas 20. Hoje em dia não, você tem cores. Você vê essa parede aqui do fundo, né? Eu chamo de cor de hortênsia. Sabe aquela flor que ela é meio azul com roxinho assim? Eu fui procurar essa cor de hortência. Não sei se existe esse nome, cor de hortência. Mas eu vi lá nas cores que a máquina podia fazer. Eu falei, essa aqui, número tá.
Entendeu? Imagina se poder ter uma parede que tem cor de hortênsia. Não, Né? já vou querer Então, pegar acho... essa live e ver para pintar uma parede aqui de casa. Assim. Eu acho que foi muito É, interessante. Pinta cada cômodo com uma parede diferente. pode pintar, você pode. O pessoal gosta muito do branco, porque ele reflete luz, ele deixa claro e tal. Acho legal, né? Você pode ter 3 paredes brancas e uma com uma cor. Que para não cansar, ficar um verde, um azul, uma coisa assim cansativa, pode ser uma cor mais delicada, um rosinha. O pessoal está na moda agora, tal, de pintar de cinza, ou um cinzinha com um toque de azul, ou com um toque de verde, cor de uma praia, de um lago que você foi, que foi emocionante, gostoso para você. Essas casas. Procurar aquele verde. Aham. Oi. Vou trazer uma Procurar coisa. aquele Essas casas verde. que são muito minimalistas. Tudo branco, tudo clean. Você acha que isso aí não é muito bacana? Não, isso é funcional. Isso era verdade, assim, no começo da arquitetura moderna, né? Era para funcionar, era para iluminar e pronto, acabou, né? Mas as casas, os lugares que a gente vive, não só tem que ser confortável, mas também tem que ser emocionante, entendeu? Legal. Então, esse azul aqui, hortênsia, ele é uma cor que eu gosto, que eu fico tranquilo com ela, né? Até eu usei ela em outro lugar uma vez. Eu falei, é uma cor solidária. Quando você está triste, ela está triste junto. Quando você está alegre, ela está alegre junto. Mas isso é importante também, entendeu? E é uma coisa que o pessoal não dá valor, não é caro, às vezes até se diverte pintando, sabe, com rolo, pintando as paredes e tal. É uma atividade gostosa. Então, assim, eu recomendo, acho que são detalhes. Então, isso que eu falei, de ter ventilação cruzada, de ter algumas coisas que você se identifica no ambiente, né? E cor, eu acho que assim, não é caro e te dá um efeito coisas bacana. interessantes. Maravilhoso essa dica, assim. E hoje em dia tem muita gente fazendo home office, trabalhando dentro de casa, né? E assim, falando do design de ambiente de trabalho, né? Seja em casa, no escritório, enfim. O que você vê assim que pode ser feito para reduzir problemas, não só posturais, mas mentais também? Olha, tem uma coisa que é muito importante, eu aprendi apanhando, que é ergonomia, tá? Quando surgiu o computador e tal, comprei computador e de repente começou a me dar dor aqui nas costas e tal. E eu tenho um irmão que é formado em engenharia de computação. Não, engenharia de computação, computadores. Ele vive no computador. E ele falou, Alex, você tem que ter ergonomia, você tem que saber a altura da tua cadeira, a altura do teu monitor, que eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu, por exemplo, quando eu comecei, os monitores eram muito baixos, e eu tinha que me inclinar para poder enxergar. Então, eu construí uma estrutura de madeira para levantar o monitor. Isso aqui, antiga... Pois é, por que essas porcarias já não vêm com um trequinho desse acoplado para levantar na altura decente, né? No começo eu colocava a lista telefônica. Um monte embaixo para dar altura. Então, assim, ergonomia. Você entra aí na internet, escreve lá, ergonomia computador. Eles vão te dar as medidas. O assento tem que estar a tal altura, o apoio do braço tem que estar em tal altura, o monitor, o teclado, eles te dão tudo. Assim, tem cor de parede que pode estimular mais ou menos? Você acha que tem a ver alguma outra dica? Eu acho que... Então... Nos bancos pode, nesse ambiente? Não, você tem que ter... Eu acho que é uma extensão da casa, cara. Ainda que seja trabalho, você tem que ter um lugar que você se identifique. Você está trabalhando em casa, então tem que ter uma vantagem de estar trabalhando em casa, né? Que é você ter uma extensão daquilo que te é confortável, né? Aquilo que te afaga, né? Então, você precisa de uma luz mais forte? Tudo bem, você tem um abajur que você acende e deixa mais forte, né? Dependendo do que você vai fazer, você vai pintar, etc. Você vai dar condições técnicas para o trabalho que você vai desenvolver, né?
Mas o ambiente, a arquitetura, eu acho que ele tem que ser aconchegante. Por isso que é a vantagem de trabalhar em casa, que senão você ia para um escritório que é neutro tudo, né? Porque tem que agradar todo mundo, né? Aí você pode deixar do seu jeito. Ou você pode ser uma pessoa minimalista. Eu tento ser minimalista, tá? Então, assim, não encher de cacareco as coisas. Você pode deixar mesa sem nada, Para sabe? focar mais ali, para ter concentração. Não é nem questão de focar, é questão de criar a possibilidade de intervir, entendeu? Eu gosto de olhar e falar, puta, aqui eu podia pôr um vasinho. Tá, mas eu podia pôr um abajur, ou podia pôr um cacareco qualquer. Então, a ideia de que eu posso mexer naquilo me agrada muito. Mais do que ter o abajur ou ter o cacareco, a possibilidade de poder ter. Então, nesse sentido, eu sou minimalista. Eu não gosto de aqui cabe um vasinho, tá, põe um vasinho. Aqui cabe um pôster, põe um pôster. Isso só para o meu trabalho. Então, assim, isso é cada pessoal, tá? Sou eu, minimalista, tá? Agora tem gente que não, que adora pondo coisinha, pendurando bichinho. Não tá errado, entendeu? Não tá errado. Mas é você se identificar, né? Então, acho que a ergonomia é muito importante. A ergonomia, de novo, a questão térmica, a questão acústica, tá? São coisas importantes. O Alex, eu vi aqui o Juliano, né, que inclusive é ex-aluno seu, te mandou um abração. Ele disse que ele gosta muito de colocar papel de parede, né? Que isso também deixa o ambiente mais aconchegante e confortável. E tem relação com a próxima pergunta que eu vou fazer, que eu acho que você até já respondeu ela, né? Existe alguma relação entre a cenografia e a criação de espaços de cura dentro de casa? Total, né? Total. Total. A cenografia, ela na história dela, tá? Ela está muito atrelada ao teatro. Ela, no início, lá em Grécia e Roma, ela tem uma coisa assim, mais que te dava a ideia de onde está acontecendo a coisa. Ela é uma referência, né? Com o passar dos anos, principalmente século XX, a ideia moderna, a cenografia ela é, vamos dizer assim, coadjuvante, tá? Ela participa também do espetáculo, tá? Então, o que a gente tira disso para casa? Crie um lugar que seja coadjuvante a você mesmo, tá? Então, se é uma pessoa romântica, crie um lugar romântico. Se você é uma pessoa... colocar um... E assim, você pode ir na moda, você pode procurar decorações, mas você pode criar também. De repente você prende um tecido na parede, puxa ele para um outro lado, para uma outra coisa. Você está criando um efeito, criando uma coisa, entendeu? Assim, um tecido colocado em cima de um sofá, de uma poltrona, né? Um tecido, sei lá, colorido, né? Então são elementos que te trazem conforto, emoção, tá? Eu acho que isso é importante. Então, assim, como a cenografia está ajudando a uma dramaturgia, né? Você cria o ambiente que você vive, ajudando a criar, não uma dramaturgia, mas criar a sua vida, a atmosfera sua. Então, assim, de repente a plantinha, ela também pode fazer parte dessa questão visual. Ou se você não tem plantinha, assim, eu não tenho plantinha, cara, eu tenho, quer dizer, tem agora, eu tenho um pouquinho, porque eu viajo muito, né? E daí vai morrer tudo, né? Eu só tenho lá um canteirinho que ainda tem? Pois é, aquela hortinha, você não sabe o que aconteceu, cara. Morreu tudo que eu não sei plantar, mas morreu tudo, cebolinha, não sei o que lá. E houve uma invasão. Não, cara, mas... eu teria que aprender mais, mas não deu tempo, que houve uma invasão de samambaias, que elas vieram pelo vento, e elas viram aquela terrinha lá que estava à toa lá, elas adoraram, elas invadiram, daí todo mundo que me visita fala, nossa, bonitas suas samambaias. Eu falo assim, então, elas estão se sentindo em casa, elas invadiram total
total, né? Eu não plantei nenhuma samambaia. Saindo Mas do as, micro, indo para o macro, né? Saindo desse espaço individual, indo para a questão do tá, urbanismo, né? Como que você vê tá. assim essas cidades sendo planejadas, como você disse lá em Brasília, que os prédios têm uma corrente, né? É uma forma de É, criar saúde preventiva, né? Como que você vê isso sendo sim, traduzido na nossa vida cotidiana? Quais outros fatores urbanísticos favorecem a tá. saúde? Olha, o problema é o seguinte, a cidade, ela é criada também pelo arquiteto, pelo urbanista. Mas tem também outras pessoas que interferem no desenho, na realidade da cidade, né? Que são os engenheiros, que são os médicos, os advogados, os direitos e tal. Então é muita gente que É influi, vivo, né? inclusive o mercado capitalista, tá? Então a cidade ela é avaliada, né? Principalmente pelo seu valor financeiro, tá? O metro quadrado e tal. Então, nós arquitetos, às vezes a gente é subjugado, às vezes a gente é tratado Eu não estava como vendo na prioridade. China, pegaram um rio, revitalizaram, fizeram uma cidade toda verde, construindo pensando no bem-estar das pessoas e não na questão do capitalismo, né? Será que um dia a gente Pois chega é, lá? pois é, eu acho que vai ter que chegar, porque a coisa está ficando tão ruim, está pegando fogo em tudo. Então, assim, tem gente morrendo de frio, morrendo de calor. Enlouquecendo. Então, assim, a E gente qual que é vê o a papel Marina assim Silva que você vê do verde, do paisagismo, né? Porque também faz parte, né, Alex, nessa saúde faz, da cidade, ter mais áreas que faz. respiram, que embelezam. Eu acho que assim, existem nas cidades ilhas de calor, onde você não tem planta nenhuma, você não tem nada, Você não tem e contato. justamente esse projeto aí que você falou de abrir rio, etc., eles modificam isso, eles criam bolhas termicamente mais interessantes. O legal disso, João, é que a gente está conseguindo mostrar que essas qualidades sei lá, de ter bolhas mais refrescantes na cidade, elas trazem um valor econômico, tá? Uhum. É um discurso que está pegando bem, a Marina fez isso no governo federal, falar que cuidar do meio ambiente também é um investimento que vai te gerar grana, Com tá? Não certeza, é com só fazer, certeza. não é só fazer plantas, criar gado, entendeu? Você tem aí uma margem de rio, você tem uma nascente que é bem conservada, isso te gera grana. Então, eu acho que as pessoas estão começando a tomar conhecimento de que você ter áreas confortáveis na cidade vai gerar grana. Você vai vender mais caro o Vai tal do valorizar, né? apartamento Vai melhorar a num qualidade de vida das lugar que pessoas. tem um jardim na frente, que tem um paisagismo, do que um lugar árido, que não tem nada, né? Então, as pessoas estão começando a perceber que isso é importante. Então, já tem vários projetos aí. Tem uma cidade, agora eu não vou lembrar o nome, mas recentemente eu vi uma cidade aí Uhum. que o prefeito ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos plantar árvores nas ruas. E ele abaixou a temperatura da cidade em vários graus, só plantando árvores nas ruas. Plantou árvore, 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 árvore. O projeto dele era esse, plantar árvore. Então, eu acho que, assim, todo mundo tem consciência do que a gente está vivendo e, assim, nós arquitetos temos solução para muitas coisas. E é só ouvir a gente, né? E que a gente tem solução. A gente tem solução para a favela faz tempo, tá? E a gente só não consegue fazer porque não é interesse. Não é interesse político, não é interesse da classe média, dos ricos, não é interesse nem dos favelados. Tá? Então, É um a gente fica lá sistema, né, aqui. que está cristalizado, né? Onde tem muitos que são favorecidos, outros que Ele precisam está ficar no meio. estruturado. Ele está estruturado nesse modo de vida, entendeu? O cara morando na favela, ele tem uma série de vantagens, ele mora perto do emprego, ele não gasta muito com transporte, ele não gasta muito com creche, tem a Tem pessoa da tudo casa lá. do lado que pode.
A família do Tem lado pode igreja, cuidar do tem seu bar, tem salão de filho, cabeleireiro, tem tem, supermercado. tem tudo lá. Então, assim, tem segurança. Quem é doido de ir assaltar uma favela? Ninguém vai assaltar uma favela. Então, você tem segurança, você tem vizinhos, você tem comunidade. Isso é muito bom até para conforto psicológico você ter comunidade, entendeu? Então, existem muitas coisas boas na favela. Existem coisas ruins, que é, por exemplo, saneamento básico, né? Às vezes você tem esgoto correndo a céu aberto, doenças, né? Então, tem como a gente resolver a favela, resolver o problema do saneamento básico, o problema de você não ter posse do seu imóvel, isso é ruim. Você morre e aquela casa, você não é dono dela. Você não vai deixar de herança para o seu filho, para o seu neto. Isso é ruim, né? Então, se você faz algumas reformas, você consegue ter reconhecimento daquilo como um bem seu, então a gente sabe fazer isso. Nós arquitetos sabemos fazer isso. A gente não faz porque não interessa para ninguém. A gente fica que nem bobo falando e ninguém presta atenção na gente. Tem uma coisa que me parece que é uma tendência nova, que acontece fora do Brasil e que me parece que é uma tendência interessante. Uhum. Eu não sei ainda. São Paulo acho que está tentando fazer isso, que é você ter imóveis alugados, tá? Para pessoal de baixa renda. Porque se você vende uma casa, Minha Casa Minha Vida, baratinho, para uma família, a maioria das pessoas vão se dar bem com aquilo e tal. Mas dependendo da sua carência, da estrutura familiar, etc., você acaba vendendo aquilo para ganhar uma grana, tá? E tem um especulador que vai comprar vários e tal, vai investir naquilo ali. Então, aquilo que era para ser a minha casinha, Minha Casa Minha Vida, né, acaba não sendo, né? Então, essa coisa do aluguel, você mora lá, e é um aluguel social, um aluguel mais barato, você não se interessou mais pelaquela casa, não tem grana, não está afim, você vai embora. Você vai embora e você não perde a casa vai ser alugada para outra pessoa que precisa, tá? Então eu estou achando que atualmente é uma solução muito boa. E sendo uma casa de aluguel e tal, você pode pensar na questão da infraestrutura e tal. Então eu acho que aí é uma saída boa, tá? É lógico que não existe só uma solução. Claro. Tá? Para cada problema, você tem várias soluções. Então, é um conjunto de soluções. Você pode ter Minha Casa Minha Vida, você pode ter o aluguel social, tá? Que você resolve o problema do cara não vender a casa, acabar não tendo nada, morar na rua. Alex, mudando um pouquinho então, de assunto aqui, falando da construção de espaços de lazer dentro de casa. Só para contextualizar para você, né? tá. Eu tenho alguns alunos meus que eles fizeram dentro da casa deles o quarto do yoga. Colocaram um tapete, mais aqueles de encaixar, igual tem aqui. E eles falam, né, mais de um aluno isso, eles falam que é o espaço da cura. Né, o espaço onde eles meditam, se alongam, fazem as respirações, enfim, fazem as técnicas do João Flix, fazem as aulas. E assim, eu queria que você falasse pra gente, assim, dessa importância de construir, não estou falando do espaço do yoga, mas um espaço de lazer que seja o seu retiro ali, que seja o seu o lugar que você se acolhe. Pode ser um oratório, pode ser um espaço de yoga, mas qual que é essa importância assim, de construir também dentro da própria casa esse refúgio, esse espaço de conexão? Eu acho que pode até ter esse nome, tá? Espaço de refúgio. Aí pode ser uma coisa ligada à movimentação do corpo, tá? Ou pode ser um lugar de manifestação de fé, sei lá, criar um lugar mais... Tem espaço, mas pode pôr um tapetinho que seja, né? Para o corpo ficar ali naquele espaço. Explorar essa conexão com o seu divino, com o seu sagrado, né? Pois é, colocar uma imagem, ou mesmo imprimir, né? Uma imagem colorida e tal, pendurar lá algumas coisas que tem a ver com a sua religiosidade, né? É criar espaços que tem a ver contigo, tá? E não são espaços que são
apresentado em planta no semáforo, né? Não é quarto, sala, cozinha, banheiro, né? É um outro espaço que você vai ter que achar, que pode ser no corredor, entendeu? Que pode ser num canto do banheiro, pode ser na cozinha, entendeu? Ou no hall de entrada, entendeu? É ter uma coisa mais personificada, né? E que não seja normatizada, tá? Isso é para fazer isso. Um espaço que você pode fazer o que você quiser, como esse meu amigo, que ele montou um teatrinho no canto da sala, pronto. De vez em quando tinha uns espetáculos. Como o espaço do yoga. Pois é. Então ele fazia teatrinho para os filhos de vez em quando lá, tinha uns bonequinhos, punha na mão e fazia lá, acontecia, né? Isso é gostoso. Tem muitas pessoas sofrendo com a questão do desconforto das grandes capitais, né? Alguém que está num grande centro, presta um pouquinho. Alexa, parar. Acho que eu falo o seu nome. Desculpa, vou formular a pergunta. Fez música. Oh, meu Deus. Um grande centro urbano, por exemplo, uma São Paulo, uma selva de pedras, né? Quais mudanças simples que a pessoa pode colocar, assim, sei lá, talvez viver um jardim, ir para um parque, não ficar tão trancado dentro de casa, ou trazer o verde para dentro de casa, assim, para alguém que está assim nessa situação, que dica você daria para aumentar a saúde, arquitetonicamente falando? Olha, eu acho que assim, pintar a sua casa. Internamente, externamente, tá? Tem uma coisa que é especial e que você entende que você está em casa, que é deixar o calçado na porta de casa, tá? Você entrar, tirar o calçado e pôr um chinelo, ou pôr uma pantufa, andar descalço, entendeu? Porque você anda pela rua, você vai pisar em cocô de cachorro seco, você vai pisar em lama, você vai pisar em caco de vidro, em bicho e tal. Você entra com esse sapato em casa e anda pela casa inteira, você está espalhando isso que é da rua, né, para dentro da sua casa, né? Então, se você puder, ou na sala, ou no quarto, ter um lugar que você deixa o sapato na porta e poder andar descalço, isso é importante, muda totalmente o teu ambiente, né? A outra coisa também é das plantinhas, né? Ter as plantinhas, né? Ter cores, né? Tecidos. Você pode até na internet procurar inspiração, tem vários aí sites de decoração, e ver, olha, essa almofada xadrez é legal, ou essa almofada de cetim, ou coisa brega, ou coisa que, entendeu? Coisa que é brega, mas que você gosta, sabe? Uma almofada de cetim dourado. Entendeu? Eu gosto, pronto, eu tenho uma almofada de cetim dourado, eu tenho listrado, tenho o que eu quiser, né? Então, é importante você se sentir confortável, né? Então, eu acho que essa coisa de pintar a casa por fora e por dentro, ter plantinhas e tentar andar descalço, são três dicas aí que eu acho que já funcionam bem. Eu lembrei de um amigo meu, ele tem um daqueles toca-CD meio cheio de luz, assim, e eu acho tudo cafona, eu falo pra ele, nossa, coisa estranha. Ele falou, eu adoro, eu ponho as músicas, eu ponho pra ele, é importante. É legal. Essas luzes que eu falei que são controladas pelo celular, elas têm essa coisa de piscar também. É uma delícia, cara. Eu tenho uma dessa. Dá pra pôr numa banheira, vai tomar tranquilo, tipo. Você tem lá as cores, você tem estroboscópica, pisca-pisca. Sabe? E dane-se se é brega, entendeu? É o que te emociona, entendeu? É o que faz sentido. Contas, né? É o que faz sentido. Tem uma coisa agora que eu lembrei que é gostoso também, eu não tenho em casa, não sei nem se cabe isso, mas eu lembro que antigamente, também não tinha na casa dos meus pais, mas tinha na casa de amigos, tinha cortina de um ambiente para o outro, geralmente da sala para a cozinha, com as miçangas
Né? Você passa pelaquela miçanga, é tão gostoso aquilo. Ah, eu tenho uma E é, dessas de bambu. é gostoso isso, entendeu? E é importante isso. Não Fazer é, não é só barulho, decoração. Não é só é decoração. Tem o afetivo, né? emocional, tem o afetivo, tem o tato, tá? É gostoso Ô, Alex, esses contatos e tudo. esse bate-papo nosso foi incrível. Estamos chegando aqui nos instantes finais. E para fechar, Tá, tá. eu queria que você falasse para a gente, né? Como que você Hum. acredita que o futuro da arquitetura vai se relacionar mais com a saúde preventiva para as próximas gerações? Será que vai ser igual à É, China, que está priorizando o bem-estar da sociedade ao invés dessa questão do capitalismo, só de produzir renda, só pensar nisso, né? Será que esse vai ser o futuro para a gente? Ou você vê ainda a arquitetura, ainda a saúde sendo negligenciada por isso? Como que você enxerga isso? olha, eu vejo o seguinte, eu vejo bem, eu acho que a gente vai para o futuro melhor. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência desses problemas, para a gente poder tomar uma atitude. Então, isso que eu estou falando de dentro de casa, de criar um espaço que é seu, né? O passo seguinte é você criar um bairro que é seu e criar uma cidade que é sua. Perfeito. Então a gente vai ampliando. O tema de hoje era meio que arquitetura, construção, né? Mas isso se amplia para a sua rua, o seu bairro, o seu país, né? Então eu acho que a gente já tem consciência, tá? Você tem os parklets em São Paulo, que são ideias muito boas. Você tira uma vaga de carro e coloca um jardim a mais. Isso, entendeu? Já é uma solução para a rua, né? Eu vejo com bom, com uma boa ideia do que vai ser o futuro, porque a gente vai ter essas ideias da China, tem ideias europeias também, a gente tem que dar uma olhada para a África, que a gente é muito eurocentrista, né? Muito. Estadunidense, de repente a África tem umas soluções aí também interessantes, né? Mas eu vejo com bons olhos, tá? Uh, Nós, arquitetos, temos um arsenal de soluções. Tá? Consulte o arquiteto. Tá? E a Maravilha, gente tem adorei isso. soluções. A gente tem a gente tem boas soluções para esse negócio aqui. Expliquei. Boas soluções, né? Consulte a gente. E tem uma coisa, não sei, que é na escala entre a casa e o mundo, né? Eu vejo com preocupação essa automatização de tudo. Né? Antigamente, eu não sei se é dessa época, João, mas existia uma coisa que chamava caixa de banco. Você tinha que ir no banco depositar, sacar, não sei o quê. Agora você faz tudo no computador. E a Tá? casa também está nessa Então, tendência, né? oi? E a casa também está muito automatizada, né? Isso é um pouco. Ah, peraí, João, que deu um problema aqui no áudio meu. Peraí que Olha, eu vou o trocar minha Alex, fonte. a gente tem mais um minuto, que eu preciso encerrar essa live antes das 8, senão eu perco ela, não consigo salvar no Instagram. Vamos fechando. Pera lá, Eu quero João. te agradecer mais uma vez. Ai, Foi um prazer assim, enorme ver você. só um Sinto esse instantinho, João. abraçado. Acho que ele ficou sem som, gente. Eu sei que o tempo Alô, está alô, me acabando. ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Será? Alex, vou precisar fechar a live. Um abraço para você. Ah, já voltou, ó. Só concluindo. Ó, 30 segundos para fechar. Fecha pra gente em 30 segundinhos. Deixa uma frase pra gente. Deu problema no áudio, não tem problema. Agradeço muito aí o papo nosso, mas não vai no caixa do supermercado que não tem caixa, entendeu? Vai no caixa que tem gente. Exatamente. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite, olha o preço De disso aqui, contato, né, entendeu? entre os É humanos. conversar com as pessoas, ter isso é saudável. Você O ter pessoal que está contato, isso, elogiando a live, etc. estão agradecendo, mandando mensagem. Obrigado, Alex. Um grande abraço para você. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado.